Fala pessoal, nosso câmbio na casa de 5,40 a 5,43. Quero trazer uma informação hoje. Esses dias eu estava ouvindo um ator brasileiro, não vou falar o nome dele por uma questão de ética, Pedro Cardoso, inclusive ele é parente lá do FHC, e ele estava dizendo lá algumas questões, dizendo que sobre a democracia brasileira que está em risco, que há um autoritarismo, que você tem uma ditadura hoje no país. E eu fiquei com muita vontade de perguntar para ele, que ditadura? Só se for do judiciário, né? Porque da parte do executivo, o que o executivo tem feito que proíbe esse pessoal, né? E ele dizendo, não, nós temos que lutar pela nossa democracia, nós temos como a nossa classe artística tem que desenvolver e dar a nossa voz, emprestar a nossa voz para passar para o povo, reverberar tudo que está acontecendo. E eu fiquei pensando, mas o que está acontecendo? Qual é o grande problema? E aí eu lembrei, o que pode estar acontecendo? E se você olhar a classe artística, por que ela odeia tanto esse governo? O que o governo fez de tão ruim ou faz de tão ruim, né? E aí se você for perguntar para essas pessoas qual é a atitude arbitrária, qual é o problema, ou qual é a diferença desse governo para o governo anterior com a classe artística, por exemplo, a tal da cultura, né? E aí eu comecei a pesquisar e cheguei a alguns pontos. Por exemplo, hoje nós não temos mais aquele dinheiro distribuído, não só da Lei Rouanet, mas todas aquelas verbas. Eu cansei de ir em teatro no Brasil e quando chegava lá os patrocinadores eram os mesmos, Petrobras, Correio, Caixa Econômica. E é evidente que parou com esse tipo de patrocínio do governo. Era uma forma branca de jogar dinheiro para a cultura. A opção do governo Bolsonaro é não fazer esse tipo de arranjo com a cultura para falarem bem dele. Mas o que dá a entender que parte da classe artística, elas querem, sabe o quê? Um governo mais democrático. Porque a partir do momento que um governo dá dinheiro para essa classe, dá a impressão que ele se torna democrático. Eu tenho a impressão de que se o governo Bolsonaro começar a distribuir dinheiro para a classe artística vai começar a dizer que esse governo está, assim, de fato, agora sendo mais democrático. Então, é isso aqui. Porque se você olhar essa classe, que sem dúvida é importante para o Brasil, o que eles têm feito de novo? Qual é a peça de teatro nova? Qual é a inovação? Qual foi o artista novo de revelação que a gente pode parar e olhar? Nós vemos que as pessoas estão ficando velhas, eles não se reciclam, estão ultrapassados, não conseguem convencer as empresas privadas a investirem. Por que eles não pegam patrocínio de empresas multinacionais privadas, empresas estrangeiras? Por exemplo, vai lá, conversa com o Elon Musk, quem sabe você consegue um patrocínio da Tesla ou do Bill Gates no Brasil. E aí você faz uma peça, faz um filme, faz alguma coisa. Mas isso não acontece. Então o que acontecia era uma distribuição de renda, era um cala-boca, a impressão que eu tenho. Eu vou te dar esse dinheiro e você fala bem de mim, você defende as nossas pautas. Eles estavam juntos. Agora quando entra um governo que não fala a língua deles, eles não querem, e também eles querem dinheiro, né? Eles querem dinheiro, porque se desse dinheiro a coisa iria de forma mais tranquila. Isso é muito ruim e triste, porque isso fica muito patente. Eu que não sou dessa área, olho e percebo nitidamente o viés que eles têm. Aí você fala, por que você tem essa impressão? Porque, por exemplo, é impossível que um governo seja 100% errado. Nem mesmo o governo Lula, que foi corrupto, um governo que destruiu o Brasil em vários aspectos, teve coisa boa. Mas eles não conseguem colocar uma coisa boa do atual governo. E só reclamando. Quem sabe, se o Bolsonaro tivesse disposto a jogar um pouquinho, né, na mão ali deles, a coisa não mudaria. Essa percepção não seria outra. Não seria outra. Então, estamos aí, véspera das eleições, a roleta está rodando, ninguém sabe o que vai dar, o clima é pesadíssimo, a situação é muito delicada. O que nós temos é classes dividindo, setores dividindo muito o país, algo que já vem sendo feito há mais de 30 anos.
Então, que o Brasil possa crescer, que o Brasil possa amadurecer no seu conceito e como nação. Se inscreva no nosso canal, siga o nosso dia a dia. Valeu!